Volte-se comigo nesta tarde para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo de número 10, nós leremos o versículo de número 9. Romanos, capítulo 10, este versículo de número 9, estas palavras de Paulo pelo Espírito, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E meu título nesta tarde é 2 passos para a salvação da alma. 2 passos para a eternidade com Deus. Palavras do apóstolo Paulo a respeito da fé que recebe a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da vida. Bem, este versículo de número 9, meus queridos amigos, é uma definição do que seja a fé. Na verdade, um versículo bastante simples sobre o que significa crer em Jesus Cristo. Você se pergunta, às vezes, o que é crer em Jesus Cristo? É reconhecer a existência de um ser, de um personagem histórico, ou algo mais? O que é crer em Jesus Cristo? Bem, esse versículo, ele é bastante simples, porque ele define o que significa de fato crer em Jesus Cristo para a salvação. E o meu objetivo é seguir através dele e desses próximos versículos no pouco tempo que nós temos. Mas deixa-me iniciar aqui no contexto do versículo 1. Veja comigo. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Bem, Paulo está dizendo que os judeus do primeiro século do seu tempo, eles imaginavam que eles estavam contentando a Deus, mas eles não estavam. E de acordo com o apóstolo Paulo, por causa disso, eles necessitavam serem salvos, serem redimidos, serem perdoados. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque a maneira judaica de pensar era a seguinte: eles imaginavam, e não tinham nenhuma base para imaginar isso, não tinham nenhuma base, isto é, nas escrituras sagradas para pensar assim, mas eles imaginavam que era suficiente para uma pessoa agradar a Deus sendo religiosa, cumprindo, isto é, os requisitos minuciosos da lei judaica. A religião judaica, a circuncisão, as lavagens cerimoniais, as festas anuais, os dias de lua nova, se eu cumprisse aquelas coisas como uma pessoa dedicada, um religioso fiel, e assim me esforçando para ser altamente religioso, Deus me aceitaria. Todavia, apesar disso, o apóstolo Paulo diz que, embora eles fossem altamente religiosos, eles ainda precisavam ser salvos. Irmãos, o bom desejo do meu coração, a minha oração por Israel é por sua salvação, serem salvos do juízo de Deus, serem salvos da condenação divina no último dia. E essas palavras, salvação, salvo, são de imensa significância na Bíblia. Na palavra de Deus, salvação é um sinônimo de conversão, de voltar-se a Deus, e eles precisavam ser convertidos, eles precisavam ser redimidos, salvos por Deus. Mas salvos do que, meus amigos? Bem, salvo da condenação eterna que está sobre todo pecador, salvo do juízo de Deus. Todo homem e mulher que nasce nesse mundo nasce como um pecador, nasce condenado. Não é que nós seremos condenados um dia, no dia de juízo, nós já estamos condenados. A palavra de Deus diz em João 3,18, aquele que não crê já está condenado. Quando foi que essa pessoa foi condenada? Ela já nasceu condenada, nós já nascemos trazendo a condenação, somos pecadores. Quando os nossos primeiros pais pecaram, nós caímos com eles. E assim nós precisamos do perdão e da redenção de Deus para escapar desta condenação, da punição do pecado que está sobre todo ser humano, que virá no final de nossa jornada, não entrar em condenação, não entrar no juízo de Deus. E aqueles sacerdotes judeus, aqueles líderes religiosos, os escribas, os fariseus e os saduceus, todos aqueles homens e mulheres que vestiam um uniforme religioso, que tinham uma procissão, um ato religioso, gestos religiosos, que amarravam filactérios em suas mãos, o versículo bíblico na testa, todas aquelas pessoas, diz o apóstolo Paulo, elas ainda precisavam se voltar a Deus e ao Messias, elas precisavam serem salvas, porque elas tinham rejeitado o Messias que Deus enviou.
E assim Paulo afirma que eles precisavam nascer de novo. E ele segue dizendo no versículo 2, eu gostaria que você acompanhasse o raciocínio comigo até chegarmos no versículo 9, porque lhes dou testemunho, diz Paulo, de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles têm zelo de Deus, o que significa dizer que eles eram extremamente zelosos em seus ritos. Eles não eram judeus não praticantes, como se diz hoje a respeito de muitos católicos, não é? Católico não praticante. Eles eram judeus praticantes. Eles praticavam a religião, eles eram zelosos, mas eles eram zelosos no que faziam, porém sem entendimento, sem percepção do que estavam fazendo. Eles não tinham o entendimento correto das Escrituras, da religião que Deus tinha dado a eles através de Moisés. Eles observavam aqueles ritos, eles seguiam mecanicamente através daqueles rituais das festas, eram circuncidados, as lavagens cerimoniais e toda aquela parafernália do ritual, do culto judaico, mas faziam isso sem compreensão, sem entendimento, porque lhes dou testemunho, versículo 2, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não tinham uma compreensão correta da religião que Deus lhes dera. Eles não ouviram a Deus. Bem, Deus, através do Antigo Testamento, falou com aquele povo de muitas maneiras. E Deus lhes deu a lei, e lhe enviou o profeta para ensinar a lei, os princípios da lei, o espírito da lei e todas aquelas coisas. E ele disse àquelas pessoas de muitas maneiras, de muitas formas, que embora eles eram descendentes de Abraão, eles estavam alienados de Deus e que Deus requeria não só um culto de lábios, mas um culto de coração, uma circuncisão do coração, o arrependimento de pecados e a fé no Messias que ele enviaria. E todos estes homens, judeus e não judeus, necessitavam de perdão. E Deus deu àquele povo uma religião, lembre você, uma religião que continha sacrifícios, não é? E aqueles muitos sacrifícios realizados ao longo de todo o ano, a cada dia a fumaça subindo no templo de um sacrifício. Aquele sacrifício, eu tenho mencionado isso, serviam como um grande, um imenso recurso visual, ensinando. Deus estava desenhando ali uma lição para eles compreenderem. Deus ensinou por palavras, pela lei, pelos profetas, e Deus chegou mesmo a desenhar, se eu posso colocar nesses termos irônicos, não é? Ele deu um recurso visual para aquela nação compreender que sem sacrifício, sem alguém que pagasse pelos pecados, não haveria remissão, a remoção dos pecados, não haveria salvação. E Deus deu a eles aqueles sacrifícios, um sacrifício pelo perdão de pecados, que apontava para um Messias, um Salvador que deveria morrer no lugar deles e ofereceria a sua vida para que pelos méritos dele, milhões e milhões, não só de judeus, mas de não judeus, pudessem alcançar o perdão e a reconciliação com Deus. Mas os judeus não estavam ouvindo a mensagem do Antigo Testamento. E de uma maneira autossuficiente, como é típica do ser humano, eles se apegaram às figuras, aos recursos visuais, à forma e esqueceram, empurraram para o lado a mensagem. É como se você ganhasse um presente maravilhoso, um presente muito caro, muito valioso, e esse presente também viesse embrulhado em um embrulho muito bonito, e você abrisse este embrulho, pegasse o presente, jogasse fora e ficasse com o embrulho, maravilhado do embrulho. Foi isso que eles fizeram. Eles atentaram para os rituais, para as cerimônias, eles seguiram mecanicamente através daquelas formas e cerimônias e se esqueceram da mensagem por trás dos sacrifícios, de que um Messias deveria vir, de que deveria haver arrependimento verdadeiro para a salvação. Assim eles se esqueceram e eles adoravam a Deus então naquela época sem entendimento, porque lhes dou testemunho, diz o apóstolo Paulo, de que tem zelo por Deus em suas cerimônias, em seus rituais, que a lei lhes deu, é claro, mas tem zelo por Deus, não com entendimento. Eles imaginaram que o mero cumprimento de ritos externos os recomendaria a Deus. Então, quando o Messias chegou, o Salvador, quando o Messias veio pregando o arrependimento, a fé, um coração transformado, a fé em Deus através de Jesus Cristo, eles desprezaram o Messias. Eles literalmente disseram: nós somos descendentes de Abraão, nós temos a lei, nós temos o templo do Deus vivo, nós não precisamos desse Jesus, desse Nazareno, para fora com ele, lança-o fora, crucifica-o.
eles não entenderam. Se eles tivessem mantido a mensagem do Antigo Testamento, eles teriam olhado para o seu Salvador, quando aquele Salvador chegou, e não o lançado fora. Embora eles tentaram torná-lo rei à força, não é? Assim, a grande maioria deles não foi salva, mas muitos foram. E eles pensavam consigo mesmo, Paulo está dizendo aqui, bem, nós somos justos o suficiente, nós somos justos o suficiente para adquirir o favor de Deus, para alcançar a salvação, sem crer neste Jesus Cristo. Nós não cremos nele, nós não precisamos nele. E no final das contas, nós somos o povo de Deus. Nós temos a religião que Deus nos deu. Deus é o nosso Deus e não o Deus dos gentios. Nós somos um povo especial, um povo escolhido. E assim, obviamente, eles se apegaram à sua religião, mas naturalmente não era isso que Deus requeria deles. Não era isso que o Antigo Testamento ensinava. Que se você fizesse isso, fizesse aquilo, esse ritual, essa ação e assim por diante, então assim você seria reconciliado com um Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Eles têm zelo das coisas de Deus, mas sem a compreensão da mensagem do Evangelho. O que significa dizer que se nós iremos encontrar a Deus um dia, você, eu, se nós iremos nos reconciliar com Deus, nós temos que ouvir o que Deus está dizendo na Bíblia sobre a maneira como nós devemos encontrá-lo. Queridos amigos, o cristianismo não é uma questão de rituais, de liturgias, de procissões. Sim, há certas ordenanças rituais, nós podemos dizer assim, como o batismo é uma ordenança, a ceia do Senhor, mas estas coisas, ou a participação delas, não podem te recomendar a Deus, não podem te salvar, ir à igreja, passar pelas águas do batismo. Nada destas coisas físicas, que são recursos visuais, podem perdoar o teu pecado, podem transformar a tua vida. Na verdade, o batismo e a ceia, elas são tomadas depois da conversão. Assim, o verdadeiro cristianismo é uma questão de ouvir o que Deus está dizendo, entender e responder a esta mensagem de Deus, na palavra de Deus. E há muitas pessoas hoje, há muitas e muitas pessoas, e eu fui uma dessas, que cometem este erro crasso que aqueles judeus cometeram. Eles seguem ritos religiosos criados pelas tradições humanas, incrementados, sofisticados ao longo dos séculos, ritos e ensinos que não possuem qualquer base na palavra de Deus. Eles têm zelo por Deus através desses rituais, dessas crendices que foram criadas e lhes ensinadas, mas sem entendimento. E por causa disso, porque eles têm zelo, assim por dizer, por Deus, sem entendimento, eles precisam ser salvos. Você necessita ser salvo, se você é uma pessoa que tem apenas religião e não salvação. Irmãos, diz Paulo, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Agora veja o versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ele segue em frente explicando, sabe o que ele está dizendo? Primeiro, eles não entenderam a grande santidade de Deus. Observe novamente o versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você percebe isso? Eles não compreenderam a santidade de Deus. Eles não compreenderam que nós somos homens e mulheres pecadores diante de Deus, que nós não temos adorado a Deus de coração, nem servido a Deus de coração, mas sim de lábios e de ritos e de gestos, fisicamente, corporalmente apenas. E nós temos pecado contra Deus, contra os seus santos mandamentos. Nós temos mentido, e nós temos trapaceado, e nós temos feito e falado coisas tão horríveis, e cometido todo tipo de pecado, e assim está tudo errado conosco. Como nós podemos então agradar a Deus por ritos, por sacrifícios de animais, pela reza de um terço, por passar pelas águas, coisas externas, quando dentro de nós somos pecadores? Estas coisas não podem nos lavar, nos limpar. Eles não entenderam a santidade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porquanto não conhecendo a justiça, a retidão, a santidade de Deus,
e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E essa é a característica de toda pessoa que possui uma religião, é fervoroso em sua religião, mas ainda não foi salvo. Essa pessoa não entende a santidade de Deus, a justiça de Deus. Ela não compreende que Deus busca pureza no íntimo. Ela não compreende que Deus não pode aceitá-lo baseado em sua religiosidade. E além disso, de não entender a santidade e a justiça de Deus, aqueles judeus seguiram em frente tentando construir, marque você, tentando construir a sua própria justiça, a sua própria retidão, através de rituais, de cerimônias, de certos requerimentos da lei. E assim o que eles fizeram? Eles desprezaram a provisão de Deus, a provisão que Ele enviou através do Messias. Quando o Messias chegou, eles o lançaram fora. Observe o versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Deixe-me tentar explicar o que ele está dizendo aqui. Deus proveu para eles uma justiça que eles precisavam e não tinham. Uma retidão, uma santidade, os méritos. Deus providenciou o que eles tanto precisavam e não tinham. Mas eles rejeitaram a provisão de Deus e tentaram formular, construir, oferecer a Deus uma justiça própria deles, criadas por eles. Se você está com fome, passando fome, e você não tem nenhum alimento na despensa, nada na despensa, e por alguma razão você não pode comprar uma refeição, bem, você ficaria muito contente, muito alegre, se alguém te oferecesse, não é, espontaneamente, pagar uma refeição para você. E é isso que Paulo está dizendo. Aqueles homens estavam perdidos em seus pecados, mortos em delitos e pecados, sem justiça para se reconciliar com Deus, sem um caráter reto, sem retidão, sem verdadeira justiça. Eles não tinham isso, eles precisavam disso, e o que eles fizeram? Eles não deram nenhuma atenção à refeição que Deus proveu, à justiça que Deus ofereceu, enviando o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Eles desprezaram a justiça, a provisão de Deus para pobres pecadores necessitados, perdidos, que não podem comprar a salvação, adquirir o perdão de Deus, adquirir a bondade de Deus. Deus enviou um Salvador a este mundo, que pagou o preço da salvação. Veja, aqui está a justiça que Deus requer de uma pessoa. Jesus viveu uma vida perfeita, ali está a justiça, representando homens pecadores. Jesus Cristo morreu naquela cruz, sofrendo no lugar de pecadores, pagando, aqui está a justiça, e Ele deu isto aqui para pecadores serem salvos, e estes homens rejeitaram a provisão de Deus. É isso que Paulo diz: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que Deus requer santidade, retidão, e procurando estabelecer a sua própria justiça por rituais, por regras religiosas, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Será que isso representa você? Isso me representou. Por muitos anos na igreja, fazendo o meu melhor, batizado, cantando na igreja, participando, me envolvendo, tentando fazer isso e aquilo, de alguma maneira tentando oferecer esta justiça de uma vida boa, reta a Deus, quando eu nunca tinha entendido que Deus já havia provido uma justiça maior, uma justiça melhor, uma justiça aceitável, santa, que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores, no lugar de encarar os meus pecados e abraçar o Salvador pela fé. Eu segui em frente em meus ritos religiosos, eu segui em frente tentando oferecer a Deus o meu melhor, quando Deus tinha enviado um Salvador para morrer no lugar de pecadores, que viveu uma vida perfeita e ofereceu a si mesmo por pecadores, sofrendo a punição no lugar deles. Assim o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, é essa justiça de Deus, é essa provisão, é essa refeição para a nossa miséria, para o nosso vazio. Nós não temos isso e nós precisamos isso. Por que ciscar no chão em busca de migalhas? Por que tentar oferecer a Deus o que nós não temos? Rituais que não transformam o coração, que não perdoam os nossos pecados diante de Deus, quando Cristo já veio a este mundo. Ele é a justiça que Deus proveu. Mas eles colocaram de lado esta justiça e buscaram estabelecer a sua própria, por meio de ritos e cerimônias. E assim é todo homem e mulher que se apega à religiosidade
mais do que ao Salvador. E Paulo está dizendo que o problema com esse estabelecimento religioso judaico daqueles dias é que eles não tinham se submetido a Deus, ao dom, à dádiva de Deus, e por isso eles precisavam ainda, apesar da complexidade dos ritos, do incenso, de tudo que fosse, da religião, das vestimentas religiosas, da aparência de piedade, do sacrifício, das peregrinações, eles continuavam perdidos, condenados por seus pecados, eles precisavam ser salvos. Observe o raciocínio, irmãos. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é por sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, ou a conclusão da lei, a perfeição da lei, Cristo cumpriu toda a lei, vivendo uma vida perfeita no lugar de pecadores. E assim é toda pessoa que se apega a uma religião, mas nunca encarou os seus pecados e nunca buscou de Deus o perdão e a salvação da sua alma. Mas veja o que ele diz agora no versículo de número 5. Eu precisarei passar bem rápido por esse versículo. Ele diz, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ele está contrastando a justiça humana baseada na lei de Deus. Ele está dizendo, você quer se reconciliar com Deus? Qual é o caminho? Você deseja fazer isso por si só? Então mantenha toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, toda a lei moral. Você consegue fazer isso? Não. Nós já nascemos pecadores. Mas a lei tem o objetivo de salvar alguém? Não. Qual é o objetivo da lei? Mostrar que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de alguém, daquele que cumpriu a lei, porque o final da lei, a justiça da lei, o fim da lei é Cristo. A lei, ela vem diante de mim e diz, você é um pecador, você tem quebrado os mandamentos de Deus, e eu tento cumprir, eu tento subir essa montanha, me exercitando, melhorando, deixando de fazer isso, fazendo aquilo, escorregando o tempo todo para trás. A lei está ali para me dizer que eu preciso de um Salvador, que eu não posso ser salvo pela minha justiça, pelo meu esforço próprio, pelo meu esforço na religião. Eu preciso da justiça que Deus proveu em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo neste versículo. E o que isso quer dizer? Bem, que a justiça que eu tanto necessito para ser aceito por Deus, ela é dada por Deus a uma pessoa, quando esta pessoa exerce fé em Jesus Cristo Salvador. Ter essa justiça, retidão de caráter diante de Deus, alcançá-la, meus queridos amigos, esse é o ponto de nossa meditação, não é algo difícil, não é algo difícil. Crer em Jesus Cristo que morreu por nossos pecados, arrepender-se de nossos pecados, crer e confiar nele. Paulo está dizendo, ele dirá logo na sequência do versículo, não é uma tarefa difícil, não é algo impossível, não é como uma viagem longa em volta do mundo inteiro para achar algo doloroso, não é algo para ser feito por uma pessoa para ser salva, ela não precisa fazer algo que é tão gigantesco, tão imenso, tão impossível, é algo fácil. E é isso que Paulo está raciocinando. Você se pergunta o seguinte, como eu posso colocar a minha fé no Salvador, em Jesus Cristo, e receber a justiça de Deus, que me permite entrar no céu? Como eu posso ter o perdão de meus pecados, eu pergunto, e ser aceito por Deus? Eu estou culpado, eu me sinto culpado, eu sei que eu estou condenado. Como eu posso ser salvo? Como eu posso alcançar o perdão de Deus? Será que isso é algo muito difícil, como uma jornada através dos oceanos, das montanhas, dos vales e das florestas? Será que eu preciso compreender toda a teologia, ler todos os livros, comparar todas as religiões? Será que eu preciso me martirizar, flagelar, sentir dores, carregar uma cruz de madeira, caminhar a pé até uma cidade, fazer algo que me custe sangue? Será que eu preciso subir ao céu de alguma maneira e encontrar o Salvador lá e esta salvação? Ou descer ao abismo e ver a perdição? Será que é algo assim gigantesco, impossível, difícil? Bem, essa é a linguagem do versículo 6 ao versículo 7, observe. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim,
Não diga em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Percebe? Paulo está dizendo, não é nada disso. Você não precisa, para ser salvo, para receber essa justiça de Deus, subir a escadaria de uma igreja de joelhos, sangrar, fazer algo terrível, um sacrifício muito grande, tocar fogo no seu corpo para salvar uma pessoa, dar toda a tua riqueza para os pobres, passar a tua vida como um eremita, ir para o monastério e negar todos os prazeres da vida, se enclausurar como uma freira, alguma coisa desse tipo, algo grande, um exercício grande por toda a vida. Não, não é assim, não é assim. Ele pergunta mais uma vez, a justiça, que é pela fé, diferente daquela que tenta cumprir a lei por meio de um sacrifício, a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu para trazer o Messias? Quem descerá ao abismo para trazer ele para a ressurreição dentre os mortos? Mas que diz? Que diz? Veja o versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, como está escrito. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, é a sua fé nele que te salvará, observe o raciocínio, e você fará isso com o seu coração e com a sua boca. Como eu posso ser salvo? Como eu posso ter o perdão de meus pecados? Será que é algo difícil? Raciocina Paulo. Não diga, a fé não diz. Será que eu tenho que subir ao céu, descer ao inferno, caminhar em cima de uma montanha, no vale, ir para um monastério, entender todos os mistérios, toda a teologia? Não, nada disso. Diz assim, versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A fé, isso está em você. Você não tem que ir a lugar algum. Você não tem que fazer qualquer coisa de martírio físico. Não é necessário ler todos os livros de teologia, estudo rigoroso, subir a uma montanha, se isolar no monastério, sacrificar a si mesmo. Por quê? Por quê? Porque esta justiça que me recomenda a Deus não é o resultado de meus méritos sacrificiais, esforço, capacidade. Isso nos leva ao fluxo do raciocínio no versículo 8. Mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Oh, coloque toda a tua atenção neste raciocínio do apóstolo Paulo aqui. É fácil expressar fé em Jesus Cristo. Ele está dizendo, é muito fácil esta fé que te salva. É feito com a boca e é feito com o coração. Versículo 9 diz, é fácil se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você faz isso com a boca e com o coração. Versículo 8, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Meu amigo, se você tem um desejo sincero de conhecer a Deus, ser salvo por Ele, conhecer, encontrar o Salvador, ser perdoado, Ele está muito próximo, Ele não está distante. Você crê nele, você fala com Ele e você apela a Ele que te salve. E é isso que a palavra de Deus está ensinando aqui. Você confia a Ele toda a tua alma, confiando naquilo que Ele fez naquela cruz do Calvário, no lugar de um pecador como você. É muito simples, não é complexo, não é algo difícil. Sabe qual é o engano da religiosidade? É que ela mente para você dizendo que você precisa alcançar méritos pessoais, fazer por onde para merecer esta dádiva gratuita de Deus. Oh, Ele me dá salvação, eu preciso fazer por onde para recebê-la. Isso é falso. Essa não é a justiça que Deus enviou. A salvação é pela fé. É isso que a palavra de Deus ensina. Você confia a tua alma a Ele e você se arrepende de teus pecados e dá a tua vida a Ele. É muito simples. Veja o versículo 8 novamente. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está junto de ti. Como assim? O que você precisa fazer para ser salvo está em você mesmo. Não me entenda errado. A palavra de arrependimento que te levará ao perdão e à salvação está em você. Você comunica a Deus, você confessa a Deus, você roga a Ele por perdão, por misericórdia, crendo no Salvador, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que você precisa fazer está em você mesmo, não está na religiosidade, não está nas boas obras, é a confissão de teus pecados que é feito por você mesmo, as palavras de um coração quebrantado, que reconhece a sua pecaminosidade, que reconhece a sua culpa. Você encara isso, você sente o teu pecado, você tem convicção de que é um pecador condenado diante de Deus, então o que você faz? Você confessa ao Senhor, você traz palavras diante dele, palavras de arrependimento, de confissão e de petição por vida e por salvação. Você se arrepende de teus pecados e dá a tua vida a ele. É muito simples, não é complexo, esse é o raciocínio. Ora, a justiça que é pela fé não diz, vai ser difícil demais ser salvo. Como uma pessoa pode ser salva? Como eu posso ter o perdão de meus pecados? Eu tenho que estudar toda a literatura religiosa, peregrinar, o caminho da peregrinação de Compostela, eu tenho que ir para o monastério. Não, está em você. Você crê no que a palavra de Deus diz, que você é um pecador diante de Deus? Você reconhece os teus pecados? Então você exercita fé no Senhor Jesus, nos méritos dele, confessando a ele de todo o coração e pedindo a ele por perdão, por misericórdia, por salvação. Cristo não está longe, Cristo não está longe. Você não precisa de alguém, meu querido amigo, que ore por você para te salvar, que põe a mão na tua cabeça e diga os teus pecados estão perdoados. Isso é uma mentira, só Cristo pode fazer. Você não precisa de um rito, você não precisa de um certificado religioso, nem mesmo do batismo para te salvar. Lembre do salteador na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Batismo vem depois. O que você deve fazer? Você deve fazer isso, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra está junto de ti. Cristo Jesus não está longe de um coração arrependido. O Salvador não está longe de uma entrega sincera. Cristo não está no final de décadas de estudo de teologia. A salvação não está ao final de décadas em um monastério, em um convento, de décadas de mortificação, de tentar melhorar. O Salvador e a salvação não está no topo de um monastério, no final de liturgias e cerimônias. Não é uma tarefa impossível, distante, só para alguns poucos, coisas desse tipo. Não, a palavra de Deus diz que a salvação está aqui aberta para todo aquele que nele crê. A salvação está próxima de você, basta você reconhecer dentro de você e diante de Deus os teus pecados, isto é, se arrepender para com Deus, pondo nele a tua fé, crer e confessar. Bem, veja esse versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu desejo terminar falando nesta tarde. 2 passos para a salvação da tua alma. Marque isso, entenda isso. Esse é o raciocínio do Evangelho. Foi preservado aqui para a tua salvação, se você deseja ser salvo. 2 passos para a salvação da tua alma, a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Crer e confessar, crendo com o coração para a salvação, confessando os teus pecados para o perdão. Bem, atente para isso. O que é fé? Porque isso aqui é a fé que salva, não é? A fé para ser salvo, é isso que Paulo está dizendo. A fé que leva uma pessoa à salvação, ela é exercitada na mente. Sim, você crê com a mente, é claro. Esse é um texto racional que precisa ser lido, compreendido e respondido. Deus nos entregou a palavra, a mensagem que me conduz ao perdão e à vida eterna. Assim nós exercitamos fé na palavra de Deus na mente. Sim, com a mente. Mas embora você creia com a mente,
e você pensa e diga: bem, eu creio em Jesus Cristo, o Salvador que veio ao mundo. Eu creio com a minha mente que Jesus sim sofreu numa cruz, morreu por pecadores. Eu creio que Ele pode salvar pessoas, que Ele pode mesmo me salvar e mudar a minha natureza e me dar a retidão diante de Deus que eu necessito. Eu creio que Ele pode me trazer alegria, felicidade, perdão. Sim, eu creio nestas coisas em minha mente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo que se for somente na tua mente, não é o suficiente para te salvar. Porque a fé que está somente na mente, ela não te leva a lugar algum. E aqui está a definição de fé, a fé que salva uma pessoa. A fé que salva uma pessoa, diz o apóstolo Paulo, é uma fé que vai da mente para a boca. Você percebeu isso no raciocínio? Eu creio que eu sou um pecador, como diz a palavra de Deus. Eu creio que Jesus Cristo, Salvador, morreu no lugar de pecadores. Pagou por um pecador como eu. Eu creio nestas coisas e então eu tomo uma ação. Eu confesso a Ele: ó Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu procuro um lugar tranquilo, em silêncio, isolado, eu derramo o meu coração em palavras diante dele, eu confesso ao Senhor: Senhor, eu tenho vivido uma vida de mentiras, de imoralidade, uma vida de pecado, eu tenho sido talvez uma pessoa religiosa, mas eu continuo vivendo em meus pensamentos carnais, em meu egoísmo, em minha vaidade, em minha idolatria. Eu creio e então eu confesso ao Senhor, e aqui está a definição de fé: eu creio e eu clamo ao Senhor, eu tomo uma ação. Talvez haja amigos acompanhando nesta tarde e você crê em Jesus Cristo e crê com sinceridade que Ele de fato é o Salvador que Deus enviou. Você crê em arrependimento e uma nova vida, mas você nunca se dirigiu a Deus em arrependimento, confessando os teus pecados. Parece paradoxo, não é? Crer nisso e não fazer isso. Pondo em termos simples, você crê em Jesus como Salvador, mas você nunca usou a boca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres no Senhor Jesus Cristo, você não apelou ainda a Ele. Você não o buscou em joelhos, em clamor, em lágrimas, em tristeza, em vergonha. Eu não estou dizendo em afetação, em tentar se projetar, criar um sentimento, nada do tipo. Em sinceridade, você não clamou a Ele ainda, você não pediu, você não afirmou a tua fé. Você anseia por certeza de salvação, você anseia por perdão, um novo coração, um lugar no céu, mas você deve dizer isso a Ele. Você deve pedir a Ele, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus o teu pecado, o teu desejo de perdão, a tua necessidade de ser uma nova pessoa, dizer a Ele: Senhor, eu não tenho certeza de salvação, Senhor, eu não tenho certeza de que se eu morrer hoje eu estou salvo, Senhor, eu não sei, eu não creio. Diga isso a Ele e então peça a Ele se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Você entendeu? Você percebe? Você não apelou a Ele ainda. Você deve falar a Ele. Assim, a fé é algo que é expresso, que conduz a uma oração sincera, verdadeira, de arrependimento. Você sabe qual é o perigo trágico do sistema de apelo moderno que surge aí no final do século XIX? Levante a mão se você quer aceitar a Jesus Cristo. Venha aqui à frente e eu irei orar por você. Não se envergonhe. Jesus Cristo disse: aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Venha à frente. Você sabe qual é o perigo disso aí? É que isso te leva a realizar um ato físico, um ato emocional, sem jamais confessar os teus pecados, a tua miséria, a tua vergonha, a tua culpa, a tua sujeira diante de Deus. Você passou por um ritual de passagem emocional, bonito, num culto, mas talvez você nunca clamou como um pecador, sozinho num canto, clamando a Deus, vindo diante dele, confessando a Ele os teus pecados. Você ouviu aquela mensagem bonita que Deus ama o pecador,
e que Ele pode te salvar, e se você quer aceitá-lo, vem à frente, e você foi à frente, mas você nunca dirigiu a tua alma ao Salvador. Você foi à frente, você levantou a mão, mas você nunca foi a Cristo com palavras fluindo de um coração arrependido, fluindo de uma mente consciente de que você é um pecador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus os teus pecados. Você foi batizado na infância como um bebê, e depois confessou a tua fé diante da igreja na adolescência. Sim, você fez tudo isso, mas talvez você nunca confessou a Cristo os teus pecados em arrependimento e fé. Uma cerimônia dentro da igreja, na frente das pessoas, não lhe levará à salvação. Não é a mesma coisa de que confessar a Cristo, a Ele, em vergonha, em arrependimento, toda a tua imoralidade, toda a tua maldade, todo o teu egoísmo, todas as coisas erradas que estão em você, que o Espírito Santo continuamente aponta em tua consciência. Aqui está a diferença. Não é uma questão de ritos, não é uma questão de seguir sinceramente os ritos de passagem em uma igreja, é confessar a Jesus, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, esta fé que confessa os pecados para com Deus e se entrega por inteiro, verdadeiramente para a salvação. E essa é a diferença. A fé para a salvação, queridos amigos, é algo que acontece, não é somente crença que está em tua mente, um rito de passagem. É uma fé que toca o teu coração e move os teus joelhos e os teus lábios diante de Deus e te leva a confessar e a clamar por perdão. E a diferença é essa. Preste atenção. Se você crê com o coração, mais do que com o intelecto, indo através do batismo, dos ritos, eu entendo, eu devo passar, eu sou sincero. Se você crê com o coração, porque é isso que ele está dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres, versículo 8, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. A diferença é essa. A fé para a salvação, se você crê com o coração, então os teus sentimentos estão envolvidos. E eu não apenas digo em minha mente, eu creio sim no Senhor Jesus, eu creio que eu preciso ser salvo, eu levantei a mão, eu fui sincero, eu creio, mas se é uma fé verdadeira, o coração está envolvido, os sentimentos estão envolvidos, e eu também sinto vergonha por meus pecados, eu sinto vergonha das coisas que eu fiz, eu sinto vergonha das coisas que eu fiz diante dos olhos de Deus, contra aquelas pessoas, da minha imaginação suja. Não é meramente crer e através de um rito de passagem, eu sinto a minha miséria, eu sinto a minha vergonha diante de Deus. Isso me leva à contrição do coração, um coração contrito, um coração quebrantado. A diferença é muito grande. A vergonha em meu coração pelas minhas mentiras, pela minha cobiça, pela minha imoralidade, a minha vida sensual e tudo aquilo que está errado comigo. A vergonha em meu coração, a preocupação, eu não consigo, eu vivo em meus pecados, eu já estive na igreja, já fui batizado, eu louvo ao Senhor, mas eu entrego o meu corpo à fornicação, a minha mente à mentira, as minhas palavras tomando vantagem, juntando a minha voz no coro da idolatria de qualquer coisa, a vaidade da vida, a soberba da vida, a concupiscência da carne, dos olhos estão em mim, eu vivo em pecados, eu me envergonho, a fé me leva a reconhecer o meu pecado, e eu digo, eu preciso de Ti, ó Senhor. Eu não posso terminar a minha vida como um pecador e ser condenado. Eu preciso daquilo que aconteceu naquela cruz do Calvário. Eu preciso daquela punição dos pecados em Cristo por todos aqueles que confiam nele. Eu preciso disso. O meu coração está envolvido. Se esse crer está somente na mente, eu posso esquecer logo, logo, não é? Do que eu ouvi, da mensagem, do sermão, o domingo passou, eu volto segunda-feira, tudo continua, mas se eu creio com o coração, estas coisas permanecem em mim. E eu percebo que eu sou um pecador necessitado de perdão, e essas coisas me deixam preocupado na segunda-feira, na terça-feira, e uma ansiedade começa a crescer dentro de mim que me diz, eu não sou salvo. E você acorda pela manhã, no dia seguinte, você vem os primeiros pensamentos, quando você abre os teus olhos, eu acordei mais um dia, mas eu ainda não estou salvo, eu ainda não tenho certeza de salvação,
E o tempo está passando e um dia eu vou morrer. Quando você crer na palavra de Deus com o coração, os teus sentimentos são tomados, a vergonha, a culpa, a contrição, e você deseja estas coisas, e você se sente condenado, e você busca Deus em arrependimento, até que você tenha certeza que Ele te perdoou. Se eu creio com a mente apenas, estas coisas não me movem, mas quando eu creio com o coração, quando eu creio com o coração, eu estou mesmo chocado. Eu fico perplexo. Eu fico perplexo então, de repente, como eu vivi, as coisas que eu fiz estando dentro da igreja e vivendo no mundo, um coração dividido, parte na igreja, parte no mundo. Eu estou perplexo por ter pensado de uma maneira tão superficial, tão rasa sobre a salvação, como se eu pudesse imaginar que levantar a mão, ir na frente, andar por um corredor, no momento de emoção, me garantiria um lugar no céu, perdoaria os meus pecados, um rito religioso, quando não houve mudança em meu caráter, quando eu continuo vivendo os meus pecados de antes de ter levantado a mão, de antes do batismo. Eu fico perplexo, como eu pude ter sido tão superficial, tão religioso, tão idólatra, como um pagão, como uma pessoa de uma religião que não usa a mente, imaginar que este rito me salvaria, me perdoaria os pecados, quando eu nunca encarei, quando eu nunca clamei, quando eu nunca confessei. Quando eu creio com o coração, eu busco por um coração transformado, um coração regenerado. Como eu nunca pensei sobre isso com seriedade, que a verdadeira religião é um coração transformado por Deus, é ser uma nova criatura. E eu começo a me maravilhar quando eu ouço e entendo sobre Jesus Cristo, que Ele veio da glória a este mundo, que o próprio Deus eterno, adorado por anjos, tomou um corpo e uma natureza humana para morrer por um verme como eu. Isso começa a me maravilhar, que Ele tenha sofrido daquela maneira, que Ele tenha ido àquela cruz, que Ele tenha levado em seu corpo, em sua alma, todo o pecado. Isso começa a me tocar, tamanho amor, para que eu pudesse ter o céu e a comunhão com Deus, que Ele tenha vindo a este mundo miserável, caótico, de pessoas mentirosas, malignas, para salvar pecadores. Estas coisas começam a tocar o meu coração. Eu posso crer nestas coisas de uma maneira intelectual, mas quando essa fé, esta crença desce para o coração, eu estou perplexo, eu estou maravilhado, eu estou envergonhado, eu preciso de Cristo. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo nessas palavras do versículo 8 em diante. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não somente com a mente, porque talvez não te leve a algum lugar. Quando eu creio com o coração, amigos, quando nós cremos na palavra de Deus com o coração, eu me sinto tão sujo, eu sinto quanto eu preciso ser lavado por Deus. Eu digo ao Senhor: ó Senhor, eu tenho sido tão egoísta, tão egocêntrico, tão orgulhoso, tão enganoso. Senhor, eu tenho sido tão soberbo, tão sensual na minha maneira de agir, nos meus impulsos, tão puro. Eu tenho sido tudo isso. Você percebe? Você confessa ao Senhor. Amigos, e como nós sentimos a impureza, e a necessidade de perdão, e a necessidade de ser lavado, de ser transformado, quando eu creio com o coração, estas coisas se tornam urgentes. E essa é a diferença entre crer com a mente e crer com o coração. Quando eu creio somente com a mente, bem, eu posso muito bem estar convencido da racionalidade desta mensagem, da probabilidade dessa mensagem, mas eu digo a mim mesmo: bom, eu não sou tão pecador assim como esse pastor está descrevendo, afinal eu nasci num contexto bom, de pais que me ensinaram bons princípios, eu não preciso de todo esse arrependimento, eu não sou tão necessitado, Deus não irá fazer isso comigo, condenar uma pessoa assim. Bem, quanto aos meus pecados, Ele vai relevar, Ele vai esquecer, porque eu fui no outro lado da balança, eu fiz coisas muito melhores, eu me comportei, eu fiz o meu melhor, eu fui sincero, eu frequento a igreja. Os meus pecados Ele vai esquecer. Eles não entenderam a justiça de Deus, que Deus deve punir o pecado.
Mas quando a fé desce para o coração, então eu estou convencido. Eu não tento racionalizar, eu não tento mais culpar outras pessoas, eu culpo a mim mesmo, eu sou culpado pelos meus pecados. E eu não faço mais estas coisas, eu não desejo fazer mais estas coisas, viver desta maneira, eu não fico esperando o tempo passar, eu vou e busco a Deus. Quando alguém crê com o coração, ouve o que Deus tem a dizer, e quando Deus diz que eu preciso de ser salvo e me arrepender, então porque eu creio com o coração nesta verdade, eu busco um lugar de arrependimento aos pés do Senhor Jesus Cristo, e eu clamo, e eu me entrego, e eu rogo por vida, e eu rogo por salvação, e eu creio nas promessas de Deus. Eu creio, eu busco, eu creio. Aqui está uma promessa no versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvos. Essa promessa é repetida no versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu sou convencido e esta fé desce para o coração, então eu creio nesta promessa, isso me impulsiona a buscar o Salvador. Bem, eu posso crer que se eu orar ao Senhor de todo o coração, Deus me ouvirá, Deus me perdoará. Quando esta fé desce para o coração, ainda que eu me sinta indigno, eu sinto que Deus é justo em me condenar, eu sinto que eu devo confessar a Ele, ainda que Ele me condene, ainda que Ele me lance ao inferno, porque eu creio com o coração, mesmo sentindo isso, eu vou a Deus e digo: Senhor, Tu és justo em me condenar, me perdoa, eu sou um pecador e tenho vivido assim. E sabe o que você está fazendo? Você está confessando a Deus, você está crendo na existência, na realidade, no que Ele diz, que você é um pecador, e você está confessando com a tua boca ao Senhor, e em teu coração crendo que Ele é justo em te condenar, mas Ele é misericordioso em te salvar. É isso, meu querido amigo, que te falta, é isso. Você não usou a boca assim por dizer, com o coração, uma fé sincera. Veja esse versículo de número 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Nós podemos traduzir com envergonhado. Todo aquele que nele crer não será envergonhado. Sabe, isso quer dizer, eu devo concluir aqui. De muitas maneiras, você não será envergonhado, confundido quando você crer no Senhor Jesus. Talvez, se você crê apenas intelectualmente, você é uma daquelas pessoas que crê na Bíblia intelectualmente. Bem, você se envergonhará quando seus familiares, amigos souberem que você agora está indo à igreja, um lugar onde a Bíblia é ensinada, assistindo, lendo a palavra de Deus, e logo você deixará isso de lado, porque você crê apenas intelectualmente. Mas quando você crê com o coração, você não está mais embaraçado, envergonhado, porque você passou agora a encarar a realidade. Todos os homens são pecadores. Todos nascemos em pecados. Que a vida, senão vaidade? O túmulo está próximo. Eu sou um pecador. Eu preciso deste Salvador que Deus enviou. Você não é mais envergonhado, não se envergonha. Você viu a tua necessidade de Cristo e estas coisas te movem a buscar um Salvador. Em outro sentido, você não será envergonhado se você crer com o coração e confessar ao Senhor. Você não será envergonhado naquele dia de julgamento. Diante de Deus, dos seus santos anjos e de toda a humanidade. Você não será confundido, porque você creu no Salvador deste lado do céu e confessou a Ele o teu pior e pediu a Ele por misericórdia e salvação, e Ele te ouviu, porque a promessa dEle, e Ele te salvou. Você não será confundido. Como você pode saber e ter certeza de que Deus Todo-Poderoso irá ouvir a tua oração, aceitar o teu arrependimento, se você disser a Ele: Senhor, os meus pecados, a minha vergonha, a minha miséria, eu confio no Salvador, eu me arrependo, eu desejo a salvação. Como você pode ter certeza disso? Veja o versículo 13, porque todo meu querido amigo, toda pessoa, o pior dos homens, a mais suja das mulheres, o mais maligno dos indivíduos, todo aquele que invocar o nome do Senhor desta maneira, com o coração em confissão e arrependimento,
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, confiando nele, se entregando a ele. Oh, amigos, não é difícil. Não é difícil ser salvo. O preço já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Para ele sim foi difícil morrer no lugar de pessoas tão vis, tão alienadas, tão rebeldes como nós. Para nós a salvação foi provida. Você não precisa de liturgias religiosas, você não precisa de caridade humana. Está em você reconhecer o teu pecado, clamar a ele com a tua boca, de todo o coração. Busque um lugar tranquilo, busque um lugar de arrependimento aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê, invocar o nome do Senhor será salvo. E se você fizer isso de todo o coração, se você fizer isso de toda a tua alma, se derramar diante dele, então você será salvo. E pela primeira vez na tua vida, você poderá dizer dentro de você e dizer para outras pessoas com toda certeza: eu estou salvo, finalmente salvo, salvo, salvo finalmente, glória a Deus Todo-Poderoso, hoje eu estou salvo. Vamos orar juntos. Ó Senhor, ajuda-nos todos. Quão relutantes e resistentes, mesmo tão obstinados nós podemos ser com a mensagem da eterna salvação. Quão cegos, quão alienados e presos a ritos e a coisas humanas, quando o perdão é gratuito, é livre, foi pago, comprado pelo Senhor Jesus. Ele oferece gratuitamente a todo aquele que encara a sua pecaminosidade. Ó Senhor, ser perdoado pelos méritos de Jesus, receber uma nova natureza, e ainda assim, quão resistente nós podemos ser, sem entendimento, buscando estabelecer nossa própria boa obra. Derrete o coração duro, abre o nosso entendimento nesta tarde, faz-nos ver a vergonha de ser enganado por um mundo vão, por religiões, faz-nos olhar para Jesus Cristo com os olhos da fé, como pecadores necessitados. Vem, Senhor, e toca nossos corações, para termos fé no coração e te pedirmos e clamarmos a Ti com os nossos lábios de todo o coração por perdão, por vida e salvação. É o que te rogamos em um nome e pelos méritos de Jesus Cristo, eterno Salvador, e para o Teu louvor oramos. Amém.